Olá, queridos, obrigado por você aqui comigo novamente, por estar me apoiando nesse novo projeto da revista Viver Mais, aí que vai dos 15 aos 17 anos, adolescentes, né? Estudando sobre o Pentateuco. O que você achou da aula passada, da primeira aula? Ela foi um pouquinho mais extensa, mais necessária para te dar um embasamento, para te dar uma estrutura para que você possa continuar absorvendo mais coisas. Você, professor, que talvez esteja me acompanhando aqui para tentar pegar mais informações, eu quero dizer para você que obrigado pela tua ajuda, me ajude também, coloque dicas, o que você quiser que eu faça para tentar te ajudar. São aulas um pouco menores, porque não adianta você bombardear muito a cabeça de um jovem, um adolescente, mas você tem que instruir no meio dessas aulas. Coloque dinâmicas, procure dinâmicas, coloque dinâmicas, faça com que eles fiquem atentos à aula, convide eles a participar da aula. Você vai ver como é bom isso, queridos. Vamos lá então? Vamos dando continuidade para a nossa segunda aula. Antes, deixa eu voltar, vamos orar. Querido Papai, obrigado, Senhor, por mais essa aula, por mais esse momento. Que o Espírito Santo, nosso ajudador, nos ajude na compreensão desta aula. Que nós possamos entender, Senhor, tudo o que vai ser dito aqui nesta aula. Fica conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora sim, vamos lá para a nossa aula de hoje. Lembrando que a revista é Viver Mais, que é de 15 a 17 anos adolescentes, mas como eu mesmo disse, o conteúdo é maravilhoso, teria que ser aplicado para jovens, para adultos, para todas as classes, porque o estudo é interessante. Na primeira aula nós aprendemos um pouco sobre o Pentateuco, uma passagem geral sobre os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Nós passamos uma geralzona em cima deles. Agora nós vamos entrar em assuntos. Por exemplo, hoje a segunda aula é da queda ao recomeço. Nós vamos ver da queda lá de Gênesis. Por isso que a base bíblica é Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, que vai falar sobre a queda, vai falar sobre a menção a promessa de Deus que viria o Redentor, o Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente. Então é interessante isso para que você possa entender. Fica comigo, eu vou tentar nas próximas lições tentar ser mais dinâmico, trazer mais informações diferentes. Nessa tem algumas, cansativo que às vezes tem que ler, mas é necessário que eu leia e que você anote. Arrume o teu caderninho do lado, a tua revistinha, qualquer coisa, mas anote, escreva, dê pausa, volte, pegue o assunto de novo. Se porventura eu falar algo errado na euforia de tentar ensinar e você não compreender, me chama no comentário. Se você quiser eu te passo o número do meu WhatsApp e eu tô aqui para te ajudar. Estou aqui para te ajudar. Não é para ganhar dinheiro, não é para crescer, mas é que Deus cresça e eu diminua. Então vamos lá, dando continuação. Olha que interessante esse texto que eu separei para vocês, ó. Muito provavelmente você conhece a estrela do mar, um ser marítimo com mais de 1.900 espécies catalogadas e tão bonito que pode ser facilmente encontrado em desenhos e produtos infantis. Quem nunca viu uma estrela do mar, né? Talvez num aquário, talvez na televisão, talvez num desenho do Bob Esponja, mas e você já sabia disso? Primeira informação, tem mais de 1.900 espécies de estrela do mar. Eu ainda não tenho, eu quero ter dinheiro para mim comprar uma para colocar nesse aquário aqui. Esse aquário meu só tem 2 Nemos aqui e uma Dorothy aqui só, tem mais nada. Vamos lá? O que talvez você não sabia é que este pequeno animalzinho tem uma capacidade incrível. Olha que interessante, deixa eu pegar o marca-texto aqui. Ó, ele tem uma capacidade incrível de se regenerar, mesmo tendo sofrido desgastes muito profundos. Ou seja, a estrela você já viu um lagarto? Quando ele corta o rabo, uma lagartixa, sozinho você vai ver que com o tempo o rabo cresce. A mesma coisa acontece com a estrela do mar. Ela pode perder um dos braços dela, não sei se chama braço, mas um dos tentáculos dela ali, e ela sozinha se regenera até nascer outra. Por mais terrível que seja o machucado dela, a amputação dela, ela consegue se regenerar. A área atingida pode crescer
até que a estrela do mar se torne completa novamente. Esse ser tão pequeno pode viver mais de 30 anos e se regenerar indeterminadamente, ou seja, não é só uma vez, várias e várias vezes. Ela pode ter passado por ataque, por machucado, por doença, perdeu o tentáculo, perdeu um dos braços dela, ela vai se recompor, ela vai se regenerar, e às vezes nós vamos ver que até nasce desse tentáculo que ela perdeu, cria-se uma outra estrela. Ele inclusive pode se multiplicar assexuadamente, o que eu acabei de dizer, ó, por meio de qualquer parte sua que se solte, pois a parte que solta se regenera e se torna uma outra estrela completa. Que fascinante! Mas afinal, como ocorre essa regeneração? O que ele está dizendo? Olha que interessante a estrela do mar. Pode acontecer algo que reparta ela no meio, que cortou ela no meio. As duas partes vão sobreviver e de uma serão duas. É uma reprodução assexuada, ou seja, não precisou do sexo para reproduzir. Simplesmente ela teve um desastre, alguma coisa cortou ela. A parte que ela perdeu, ao invés de morrer, nasce uma outra estrela. Olha que poder de regeneração. Isso foi o Big Bang? Foi uma explosão que fez isso? A explicação é simples, mas contém alguns detalhes importantes. A regeneração da estrela do mar se torna possível por meio das células troncos do corpo do animal, que consegue recriar do zero as partes perdidas. Nós também temos essas células e elas têm sido amplamente estudadas nos últimos anos, como importantes soluções e avanços científicos na área médica. Lembra, você já deve ter ouvido falar de estudos sobre células troncos, sobre criação de órgãos através das células troncos. É isso, é esse componente que a estrela do mar tem e nós também temos. No entanto, não existe apenas essa razão para que a estrela do mar tenha essa incrível capacidade de regeneração. A condição também é facilitada porque elas têm uma fisionomia simplificada, sem sangue ou cérebro. Sendo assim, seu sistema nervoso é espalhado pelo corpo. Juntamente com isso, ela possui os mesmos órgãos vitais em todos os braços, além de células adaptáveis que conseguem se transformar para ocupar o lugar das ausentes. A regeneração completa é um extenso processo que pode levar de meses até um ano. Enquanto acontece o desenvolvimento, essas estrelas deficientes ou que está faltando um braço ali, conseguem funcionar normalmente por terem órgãos vitais em todos os braços. Não é porque ela perdeu um braço que ela vai ficar falha, não vai conseguir sobreviver direito, porque os órgãos vitais estão esparramados por todos os corpos, em toda a parte do corpo. Então, enquanto o braço vai crescendo novamente, aparecendo um novo, o corpo continua trabalhando normal. No entanto, a maior parte das espécies de estrela do mar, mesmo que tenha tudo disponível para regeneração, depende de uma ordem para isso. Esta ordem vem de um disco central que elas possuem. Se uma estrela do mar se partir sem que haja ao menos uma parte desse disco, ainda que tenha tudo disponível para a sua regeneração em todas as partes do seu corpo, ela não será restituída. Ou seja, quando ela se parte, só poderá gerar um novo indivíduo a partir de uma parte ainda existente de seu disco. Se alguma das partes estiver sem disco, ficará sem vida e sem regeneração. Pois, além de vir dele o sinal nervoso que comanda o início da regeneração, é por ele que ocorre a ingestão de alimentos. Entendeu? Não pense que esse disco está no meio dela. Esse disco é espalhado no corpo dela. É onde ele dá um sinal para que comece a regenerar, nascer, para que ele se alimente. Ou seja, a estrela do mar, nós vemos que ela se regenera. Mas ela se regenera a partir de uma célula desse disco que saiu. Se não tiver isso, ela morre. Por que toda essa história da estrela do mar? Preste atenção. Nós somos como esse ser incrível. Fomos criados como uma estrela completa, linda e perfeita. Porém, o pecado nos cortou do disco central. Então ficamos mortos em nossos pecados e delitos. Ou seja, o nosso disco central é Deus. O pecado nos cortou, nos apartou de Deus.
Não havia possibilidade de sermos regenerados. Desde então, um dos maiores interesses do Senhor foi nos unir a Ele novamente. Sendo assim, nos amou e enviou o seu Filho com uma grande missão: reconectar a humanidade ao disco central, que é o Pai. Por meio dele, então, passamos a ter vida. Os braços cortados foram renascendo e seu poder nos regenerou por completo. Ou seja, nós era como um membro, um braço da estrela do mar que não tinha o disco central, ou seja, cortado, separado, não voltava à vida, não se tornava um novo ser. Mas quando Cristo veio para a terra, morreu, esse disco central voltou a habitar em nós. A partir desse momento nós temos uma ligação com o Pai, e mesmo caído no pecado, nós conseguimos nos regenerar e voltar à vida. O Senhor é sempre o maior interessado na regeneração do homem, e nos reconciliar com o Pai foi a maior missão de Cristo. Por seu intermédio fomos sarados, redimidos e podemos ter acesso ao Pai novamente. Por meio dessa ligação, nós nos tornamos novas criaturas, pois Deus aprova em muito os recomeços. Ele dá ordem para que o fraco seja fortalecido, e faz tudo como quer e quando quer. Mesmo que algo machuque ou tente nos desconectar com o Criador, enquanto tiver contato com Deus, temos solução para todas as coisas. É dele que vem a ordem para regenerar, para recomeço. Não tenha medo, o Senhor está ao seu lado e quer fazer você completo novamente. Conseguiu entender? Talvez você pode dizer assim: falou demais, leu demais, ficou chato essa história. Mas eu queria que você entendesse que nós somos como a estrela do mar. Mesmo ligado ao Senhor, você pode se machucar e às vezes cair, mas como nós temos a ligação através de Cristo, Ele nos dá um novo recomeço. E é o que nós vamos falar a partir de agora. Objetivos da lição: saber que Deus deseja se relacionar conosco e que o pecado nos afasta dele. O pecado nos distancia de Deus. Mas quando eu me arrependo, eu consigo me reconectar com ele. Ponto de partida. Nesta lição, estudaremos como o primeiro casal se afastou do Criador, transmitindo assim uma herança pecaminosa para todos os seus descendentes. Contudo, veremos que Deus, devido ao seu grande amor, está sempre pronto a nos dar uma nova chance de reconciliação com Ele. Um bom exemplo disso é o dilúvio, um episódio que nos esclarece bem. Embora a tolerância divina com as iniquidades humanas tenha um limite, por outro lado, o amor de Deus é infinito. O pecado afrontou a Deus e ao seu julgamento veio sobre o ser humano, e que estava em rebelião, mas Deus considerou a retidão de Noé, preservando o seu servo e sua família, a fim de dar continuidade à vida humana. Queridos, é aquilo que eu disse, Gênesis é fabuloso. O Adão entra através de Adão, o pecado entra através de Adão e Eva. É separado o convívio de Adão e Deus. Mas Deus ama tanto a sua humanidade que mesmo quando ela estava perversa, caída, Ele encontrou um homem que queria o bem. E Ele separou, e através desse homem começou a população de novo. Hoje nós vamos entender esses recomeços. Ei, quero dizer para você que talvez caiu, que talvez está em queda. Se você se arrepender, Deus reconecta com você através do sangue de Jesus. Basta se arrepender. Introdução. O livro de Gênesis relata o ato soberano de Deus, o Criador, a todas as coisas. No princípio criou Deus. No seu poder e no seu amor, o Criador criou este mundo e o ser humano, o homem como sendo a semelhança do Criador. O homem, entretanto, cujo relacionamento com o Criador foi seriamente prejudicado, está lá em Gênesis 3. Mas no seu poder e onipotência, Deus estabeleceu um plano para resgatar a humanidade. Nessa lição, portanto, tem como foco o relacionamento entre o Criador e a sua criatura. Nós vamos ver que nós, a partir do pecado,
de Adão e Eva, nós nascemos já com a tendência de pecar. Nós automaticamente tendemos para o mal, porque o mal habita em nós. O apóstolo Paulo dizia assim: o bem que eu tenho que fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Lembra, tem um ditado no mundo que diz que mente vazia é a oficina do diabo? E é bem isso. Quando eu não estou ligado na videira verdadeira, eu começo a me sujar, eu começo a trilhar caminhos que desagradam a Deus e nos afastam de Deus, porque a carne tende às coisas da carne, mas o Espírito às coisas de Deus. Vamos lá? Não esquece, me ajuda aí, curta, comenta, compartilha. Primeiro, a queda do homem. Deus criou o homem e o colocou em um lugar maravilhoso, providenciando tudo para que vivesse em paz e com qualidade de vida. Está lá em Gênesis 2, do versículo 8 ao versículo 14. Queridos, você adolescente, você jovem que está assistindo, professor, anote esses versículos, leia para os teus alunos, faça entender que tudo que nós estudamos e falamos tem base bíblica, não foi um achômetro, não foi uma inspiração para escrever qualquer livro, não, foi um livro elaborado com bases bíblicas. O homem tinha liberdade, o que não o isentava de obedecer a Deus, está em Gênesis 2, do 15 ao 17, ou seja, Deus deu toda a liberdade do mundo, mas não é porque você tem liberdade que você vai usar essa liberdade para fazer o mal, para fazer o errado, porque acima da liberdade existe a obediência. Somente é verdadeiramente livre aquele que obedece. É estranho falar isso, mas você vai descobrir isso em Deus. Certamente o Deus soberano não criou o homem para a prática do pecado, mas o dotou de capacidade para fazer as próprias escolhas. Por isso Adão e Eva tinham total liberdade no Éden, a despeito de uma restrição. Eles não poderiam tocar na árvore que estava no meio do jardim. Gênesis 2, 16 e 17. Ou seja, Deus deu tudo para ele. Deus chamou Adão e falou: Adão, tudo é seu. Tudo que você quiser é teu, os animais são teu, coloque nome, domestica eles, viva de tudo que vai nascer daqui, mas não toca em uma coisa só. Queridos, Deus onisciente, Deus saberia que o homem queria tocar, mas no seu coração, mas na esperança, é que o homem tem total liberdade de fazer o bem e o mal, de seguir o caminho certo e o caminho que não é certo. E foi isso que ele colocou para Adão: Adão, eu te amo tanto que eu deixo você fazer as tuas escolhas. Você tem tudo, só não toque em uma parte. Satanás e suas hostes rebeladas já haviam sido expulsos do céu, e as forças do mal já estavam presentes na terra. Em forma de serpente, Satanás distorceu a palavra de Deus, seduzindo Eva com falácias. Isso levou o primeiro casal a ceder à tentação de desobedecer ao Criador. Gênesis 3, do 1 ao 6. Queridos, o que mais acontece hoje em dia ainda é o mesmo que aconteceu no paraíso. A serpente não trocou, não desmentiu a Deus. A serpente simplesmente ela adulterou as palavras de Deus. Ela distorceu a palavra de Deus. Ei! Quantas igrejas que não têm domínio da palavra, que não têm ensino, que não têm escola bíblica dominical, têm distorcido a palavra de Deus, têm feito cultos a coisas que Deus proíbe. Quantas igrejas têm pregado o pecado dentro dela e dizendo que Deus é amor, então Ele permite. Não, queridos, Ele é justiça, Ele não pode ir contra a sua palavra. Por isso a necessidade de não distorcer, leia a palavra, domine a palavra, pratique a palavra. O fato é que Adão e Eva poderiam ter dito não a Satanás e as suas mentiras, contudo. A curiosidade é a autossuficiência. E a autossuficiência os levaram a pecar. E o primeiro casal foi reprovado no teste de obediência do pai. Como tem sido o teu teste de obediência? Você tem obedecido a palavra? O pecado trouxe resultados desastrosos, tanto para o ser humano quanto para a natureza, indo desde a perda da inocência de Adão e Eva até a maldição da terra.
O pecado ainda trouxe prejuízos para a relação do homem com o meio. Dessa forma, o primeiro casal foi expulso do Jardim do Éden, pois Deus não convive nem negocia com o pecado que nos separa dele. Está lá em Isaías 59:2. Querido, o pecado ainda é pecado. Não é porque muitas pessoas têm dito que o pecado não é mais pecado, que isso era coisa antiga. O pecado continua sendo pecado. A desobediência continua sendo pecado. Não obedecer a Deus continua sendo pecado. Muitas igrejas têm adotado práticas irregulares que a Bíblia condena. Não é por interpretação da palavra, está escrito. O que Deus disse não é para voltar atrás. Ai daquele que mudar um tio ou uma vírgula. E tem mudado isso, e tem pessoas querendo trocar a Bíblia, atualizar a Bíblia. Atualize a tua posição de gente, de cristão, não a Bíblia. O episódio da queda do homem é o início do plano da salvação. Deus, em sua onisciência, já conhecia a forte inclinação do homem para o pecado. O Senhor, portanto, não foi pego de surpresa. Pelo contrário, ele já tinha tudo planejado para aniquilar o pecado do mundo. Ou seja, Deus já sabia que o homem ia cair. Tudo que ele mais queria era que o homem obedecesse. Tudo que mais Deus quer de mim e de você não é sacrifício, é obediência. Jovem, adolescente, o que Deus mais quer de você é obediência. Ele quer te abençoar, Ele quer te enriquecer, Ele quer te dar uma vida e uma vida abundante. Mas para isso, precisa obedecer. 2. Um Deus de aliança. Pela misericórdia de Deus, os descendentes de Adão se multiplicaram sobre a terra. Mas ao longo do tempo, a humanidade entrou em uma escalada de degeneração para a qual não havia retorno. Ou seja, Deus tinha dado tudo, querido, tudo para eles, mas eles não conseguiram. Se manter em santidade. E o homem que o pecado já habitava nele começou a pecar, até chegar numa hora que não tinha volta. Deus olhou para a nação, casavam-se, davam em casamento, faziam as coisas mais absurdas. O que estão fazendo hoje era feito naquela época de Noé, e Deus não teve misericórdia. Deus separou Moisés, que era um homem temente a Deus, e a sua família, e o restante foram todos eliminados da terra. O homem se distanciou tanto de Deus que o julgamento divino foi severo, o dilúvio. A execução do juízo não deixou de ser uma medida de salvação, a fim de que o homem não perpetuasse a tua maldade. A ideia de Deus é que era acabar com o mal e o homem fosse purificado. Era um povo que Deus escolheu para ele, imagem e semelhança dele, separado para a criação dele. Era um povo que Deus queria abençoar tanto para que os outros povos olhassem e quisessem ser igual ao povo de Deus, mas o povo continuava pecando. Novamente toda a humanidade caiu em pecado, em desgraça, e não tinha como voltar atrás. E Deus entrou com uma punição severa, alagou tudo. O dilúvio fez acabar com tudo. Vamos continuando? Deus, porém, viu em Noé e em sua família a possibilidade de um novo recomeço. Está lá em Gênesis 8, versículo 10. Noé era um homem temente a Deus, que obedecia ao Senhor e aos seus mandamentos. Noé foi um homem que agradou ao Senhor, porque não se deixava influenciar pelos padrões e condutas de sua época, muito menos pelos costumes dos ímpios. Noé, então, achou graça diante de Deus. Gênesis 6:8. Queridos, Noé, mesmo com todo mundo pecando ao lado, com todo mundo fazendo farras, uma anarquia, Noé continuava temente a Deus. Como você tem se comportado no teu trabalho, na tua escola, na tua família? Como você tem se comportado fora da igreja? Porque dentro da igreja ser cristão é fácil, mas e quando o mundo está tentando te pressionar a você mudar tuas práticas cristãs e adotar o paganismo e adotar o mundanismo? Como você tem se comportado? Será que Deus pode ver um Noé em você?
Vamos continuar? O Senhor ordenou a Noé que construísse uma grande arca e apregoasse o juízo divino. A arca levou 120 anos para ser construída. E durante todo este tempo, Noé alertou as pessoas do que viria, caso não se arrependessem. Então, olha, durante todo esse tempo, queridos, todo esse tempo, 120 anos, enquanto Noé construía a arca, ele falava: arrependa-se, Deus vai acabar com vocês, arrependa-se, se reconecte com Deus. 120 anos pregando. Sabe quantas almas ele ganhou? Nenhuma. Porque a sua família Deus poupou por causa de Noé. Mas pregando o evangelho, e talvez você tenha pregado e tenha desanimado, não desanime, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem converte a pessoa é o Espírito Santo, não é você, não é os teus dons. Vamos continuando lá. Segundo as orientações divinas, Noé e sua família, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, reuniram um casal de cada animal para entrar com ele na arca e se salvar do dilúvio. Depois disso, a chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Gênesis 7, 11 e 12. Tudo foi destruído, conforme Deus havia dito. O mundo se resumiu a Noé e sua família, ou seja, a um total de 8 pessoas. Deus, portanto, recomeçou o mundo pela aliança feita com a família, que ousou ser diferente, não seguindo as tendências do seu tempo, pois temiam ao Senhor. Assim como Noé, nós devemos perseverar na fé, guardando os mandamentos de Deus em meio a uma geração incrédula e perversa. Ei, talvez você possa dizer para mim, você que é jovem, adolescente, que está aí assistindo, talvez você possa dizer para mim: mas os tempos hoje são difíceis. Mas eles oferecem tantas coisas para nós. Você imagina o tempo de Noé? Era muito mais difícil do que hoje. E ele continuou fiel, como Daniel e tantos outros que quiseram se aproximar de Deus. Olha o comentário. O juízo divino do tempo de Noé foi um prenúncio do juízo final. A sociedade atual se encontra em situação semelhante à geração antediluviana, rebelde e desobediente. Deus, contudo, continua chamando todos ao arrependimento. Ou seja, está diferente hoje, queridos? Você acha que está diferente? Esta semana eu vi uma mulher que se identifica como cavalo. Ela tem treinado a andar e correr como cavalo. Ela come capim. Imagina o que Deus pensa disso, queridos. De um ser à imagem e semelhança dele. Vamos continuar. Tópico 3. A Torre de Babel, uma afronta a Deus. Olha, que eles afrontaram no paraíso. Depois afrontaram na época de Noé, que foi tudo destruído. E agora novamente. Após o dilúvio, o mundo foi repovoado. Dos 8 foram crescendo e multiplicando como era a promessa de Deus. Como já vimos, porém, o homem trazia em si uma natureza corrompida pelo pecado. Sempre foi assim. Assim, com o passar do tempo, a geração pós-dilúvio renunciou novamente à sua fé. E um grupo de pessoas ativas e soberbas tinha a pretensão de construir uma torre que chegasse até o céu. É lógico, queridos, que Deus sabia que essa torre não ia alcançar ele. Ele está no céu dos céus. Mas o que Deus não queria é que o homem se achasse que ele era soberano a tudo, prepotente, arrogante, achando que era dominador. A Torre de Babel foi mais um exemplo da inclinação humana à desobediência e à soberba, o que foi desaprovado por Deus. Aquelas pessoas queriam construir uma torre que tocasse ao céu. Elas queriam tomar o seu nome reconhecido, igualando-se a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse, por sinal, parece ser um desejo humano, pois foi a alegação que Satanás usou para tentar Eva. Se comeres do fruto, serás como Deus. Gênesis 3:5. A Torre de Babel, no entanto, foi uma afronta que aquele povo cometeu contra Deus. As pessoas pensaram que, a se unirem, seriam mais fortes que o Eterno, mas ninguém se compara a ele. Êxodo 8:10.
Os planos dos homens foram frustrados por Deus, que lhes confundiu a língua, ou seja, cada um começou a falar em uma língua diferente da do outro, o que tornou a comunicação entre eles impossível. A construção da torre foi interrompida e as pessoas tiveram que se espalhar pela terra. Mais uma vez, o homem decepcionou Deus com seu orgulho e sua soberba. Isso fez com que o relacionamento com o Pai fosse de novo maculado. Olha como que Deus se decepcionava com o homem. Ele criava, ele dava tudo, ele dava comida, ele dava sustento, e mesmo assim o homem queria ser maior que Deus. Será que nós não temos vivido isso? Quando nós nos achamos autossuficientes, que quando nós não dependemos de Deus, estamos dizendo para Deus que nós não precisamos dele nem do sacrifício dele. O plano de Deus era que a geração de Noé se multiplicasse e se espalhasse pela terra. Os homens, entretanto, planejaram uma construção que unificaria ainda mais. A Bíblia afirma que os planos de Deus jamais serão frustrados. Jó 42:2. Não importa o que o homem faça. Quase sempre construímos monumentos para nós mesmos, enaltecendo as nossas próprias conquistas, roupas caras, casas enormes, carros luxuosos, etc. Essas coisas não são necessariamente ruins, mas o perigo está em colocá-las no lugar de Deus, o que, com certeza, opõe-se ao desejo de Deus para a nossa vida. E aí, queridos, estão entendendo? Entenderam essa lição? Essa lição fala da queda até o recomeço. Teve a queda de Adão e Eva e Deus recomeçou. Teve a queda do povo de Noé e Deus recomeçou. Agora teve a queda da Torre de Babel, Deus confundiu a língua e o povo vai recomeçar. E Abraão está chegando aí para uma nova promessa. Ou seja, não pense que está perdido para você, não está. Deus quer ter um recomeço com você. Conclusão: o homem desfrutava de uma comunhão íntima com Deus no princípio. Com a queda, no entanto, perdeu essa comunhão. Mas Deus, na sua soberania, cuidou do homem e de sua mulher, provendo vestes de pele para ambos. O Senhor não os abandonou e determinou resgatá-los. Foi desta forma no começo e ainda é assim hoje, e será assim até a consumação de todas as coisas. Então louvemos ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Próxima lição, lição 3, que vai ser aplicada, será a origem do povo de Deus. Como nasceu o povo separado de Deus. Base bíblica, se você quiser ler, dos capítulos 12 ao 35 de Gênesis. Versículo-chave: estabelecerei o meu concerto, a minha aliança, entre mim e ti, e a tua semente, e depois de ti e suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e tua semente depois de ti. Gênesis 17:7. Ou seja, Deus promete que ele separaria o povo. Deus promete que ele traria de volta a existência de um novo povo, que ele construiria um povo para ele, separado, tiraria Abraão de meio de um povo distante e traria de volta o seu renovo. Desde Gênesis, Deus prometia Jesus lá na frente, e aí o povo veio lutando e trabalhando e buscando e cada vez mais, e Deus cada dia mais fortalecendo a vida e dizendo: eis que eu sou contigo. É lindo essas histórias, querido. Se você puder, assista essa aula. Se você gostou, compartilhe, republique, ajude com que mais pessoas possam encontrar subsídios para isso. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando. Vamos orar? Querido papai, obrigado mais uma vez por essa aula maravilhosa, onde o teu Espírito falou ao meu coração, e espero que tenha falado e se revelado às pessoas que estão assistindo aqui. Que o Senhor possa ser honrado, glorificado, papai. É o que te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.